como promessa é dívida, vamos assistir agora a reportagem do querido Elton Luiz sobre vulcões. Ah, por exemplo, o que vulcão tem a ver com a gente aqui? Tudo! Vulcão pertinho no sul da ilha? Dá para acreditar? A história que o Elton desvendou, muito interessante. A gente vai ver agora. Vulcão, uma estrutura geológica criada quando o magma, gases e partículas quentes vêm para a superfície. São vários os tipos de vulcões com diferentes formas e tamanhos. E existem os famosos, como o Monte Vesúvio e o Etna, ambos na Itália. Tem o Kilauea, no Havaí, e os menos famosos, como o da Praia do Matadeiro. Peraí, para tudo, vulcão na Praia do Matadeiro? A crença surgiu provavelmente da forma cônica que o morro tem, que faz lembrar justamente o cone de um vulcão. Como também existem rochas vulcânicas na região e o morro seguinte é chamado de Granada, talvez porque aquelas rochas que lá estão de tal modo esparramadas que lembram a explosão, que poderia ser de um vulcão, e ainda também no costão há vidro vulcânico. Então todas essas coisas acabaram fazendo com que surgisse essa crença de que o Morro do Matadeiro fosse um vulcão adormecido hoje. E não é que observando de cima parece mesmo? Tem a forma de um cone, pedras no entorno que podem ter sido lançadas durante uma erupção. O que você acha, pé de pano? Não pode ser, né? Não, aqui vulcão não. A ilha de Santa Catarina ela foi mapeada há muito tempo, né? A geologia dela já é conhecida há bastante tempo. Tem vários mapas da ilha, né? Tem um que foi lançado agora uns 2 anos atrás por o colega Edson Tomazoli da UFSC, que é um mapa mostrando todos os tipos de rochas que tem na ilha. E as vulcânicas? Eu quero saber das vulcânicas. Elas existem ou não existem? Quando tu sai da armação ali, vai caminhando pela beira da Praia do Matadeiro, já tem vários blocos de rochas, que são rochas que o nome dessa rocha é um nome meio estranho, é um nome meio difícil, é um ignimbrito. Igni o quê? Ignimbrito. 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 Rocha resultante da deposição a altas temperaturas. Munido com essas informações preliminares passadas pelo professor, convoquei uma mini equipe e partiu Matadeiro, lá no sul da ilha. Mas antes de iniciar a caça ao vulcão, pausa para uma aula rápida de história. Você sabe a origem do nome Praia do Matadeiro? É chamada assim de Praia do Matadeiro em função da armação baleeira, né, da Lagoinha de Santana, né, instalada aqui nesse espaço. Estando então a baleia já capturada e morta, ela era então trazida para a estrutura da armação que era instalada aqui. De volta ao assunto que nos trouxe até aqui, o vulcão do Matadeiro. Conosco o Rodrigo Dalmolin, um pesquisador das histórias da ilha, e o Lucas Vieira, geólogo. Logo de cara encontramos os primeiros indícios da existência de um vulcão em terras manezinhas. Lucas, essa aqui já é um outro tipo de rocha, né? Isso, essa aqui é uma rocha proveniente da atividade vulcânica ainda, mas uma rocha que já solidificou completamente na superfície. Teve tempo já de formar alguns cristais menores, mas teve uma formação, e não propriamente da explosão ali da atividade vulcânica, né? É o que a gente chama aqui de rocha efusiva. Seguimos em frente e Rodrigo, que é espeleólogo, que estuda cavernas e grutas, revela algo até então desconhecido por nossa equipe e para muita gente que mora por aqui. A gente veio parar aqui, eu não sabia da existência. Como tu ficou sabendo? Nós, como espeleólogos, acabamos fazendo muita pesquisa bibliográfica e de campo também. Então, como esta é uma caverna marinha, a gente sabe que geralmente na ilha ela se desenvolve no costão. Então aqui seria um bom local para se procurar. Falar em procurar? Pausa para o momento histórico. Durante a Revolução Federalista, em 1893, o comandante Frederico de Lorena declarou, na antiga Desterro, o governo provisório da República dos Estados Unidos do Brasil contra os interesses do presidente Marechal Floriano Peixoto. Óbvio que o Marechal não gostou da atitude. E 1 ano depois... Em 1894, a ilha foi retomada por Floriano Peixoto e aí Lorena acabou vindo se refugiar no Matadeiro. Fugido, exatamente, porque aqui em 1894 deveria ser um lugar ainda mais ermo do que é hoje. Então era um ótimo lugar para se esconder. Ele foi denunciado e aí um pelotão se deslocou até o Matadeiro, cercou inclusive o morro, a informação é essa, e acabou localizando ele na gruta. E descobrimos que existe história em cada cantinho da ilha. Inclusive, que aqui não é uma caverna, nem gruta, muito menos um tubo de lava.
Se fosse um tubo de lava, para esse tipo de rocha que se formou aqui, seria uma caverna mais estreita, mais irregular. E não é o que a gente vê aqui, né? A gente vê uma abertura considerável. Provavelmente deve ter sido então formada aí pela ação das ondas batendo nas rochas. Achou um ponto de fraqueza e foi formando a gruta que a gente vê hoje. Tá, então existe ou não existe o tal vulcão? Ali na Praia da Armação, naquele pequeno porto ali onde o pessoal sai de barco para ir para a Ilha do Campeche, né? Aquela pequena ilha que tem ali, vamos chamar de ilha, mas é uma ponta, né? E também ao longo da Praia do Matadeiro e ao longo da trilha, né, do Matadeiro para Lagoinha, do leste, toda aquela região ali, ela é composta por rochas vulcânicas, né? E também o Morro da Coroa. Ah, entendi. Mais adiante, na região que ainda permanece sem a predominância de floresta, podemos observar rochas espalhadas por um longo terreno. Mas nós precisamos explicar o que realmente acontece, por exemplo, nessa situação aqui. Lucas, aqui ainda são rochas, digamos, do vulcão, entre aspas, né? Isso aqui. Essas rochas ainda são do que a gente chama da suíte plutono-vulcânica Cambirela, e que sofreram ação de intempéries, no caso de vegetação, chuva, vento, mudança de temperatura, e foram se desprendendo e formaram esse campo de blocos rolados aqui. Tem alguma ligação, esse nome que você acabou de citar, com o Cambirela da Palhoça? Exatamente. As rochas que a gente encontra no Cambirela e a gente encontra aqui têm relação de tempo e espaço, então elas estão relacionadas, e aí a região toda foi dado o nome aí de suíte plutono-vulcânica Cambirela por causa do Morro do Cambirela. Nomezinho complicado esse aí, não é verdade? Suíte plutono-vulcânica Cambirela. O nome dado a essas rochas associadas é devido à localização e optou-se por Cambirela. Até porque a suíte se estende do Morro do Cambirela até o sul da ilha. O Cambirela é a mesma rocha. O Cambirela foi formado na mesma erupção vulcânica. Tá? Provavelmente tinha um centro vulcânico aqui na ilha, né? E pode ser que existisse outro centro vulcânico no Cambirela. Ou, né, o conduto aqui da ilha levou as rochas até lá, porque essas rochas elas andam alguns quilômetros, vários quilômetros. Então pode ser que o conduto seja na ilha e o Cambirela seja um ponto afastado. Entendeu? E o vulcão seja somente aqui. A gente ainda não tem certeza disso. Ao final dessa missão, concluímos que sim, é provável que tenha existido um vulcão no sul da ilha, quando nem ilha era. Essas rochas aqui da região, elas têm mais ou menos 580 milhões de anos. Bastante tempo. E elas estão associadas a uma atividade vulcânica, mas sem vulcão. A atividade vulcânica que a gente fala é porque essas rochas se resfriaram na superfície. Então elas estão associadas com esse fator vulcânico de resfriar em superfície, mas não temos a estrutura de um vulcão. E aí a gente fala de o conduto vulcânico, uma caldeira, aquela estrutura famosa que a gente conhece de um vulcão. Aquela que a gente vê em filme. Exatamente. O vulcãozinho explodindo. Exatamente, aquela de filme. As rochas estão aí para comprovar. Basta dar uma olhada ao passear pelas trilhas do Matadeiro, da Armação, da Lagoinha, no Morro da Coroa. E é legal a gente olhar para a geomorfologia, né? A forma dos morros e olhar para a rocha também, para a gente conhecer um pouco mais, né, da história geológica da ilha. Mas afinal, o que é mito e o que é verdade no meio de tanta história? Uma coisa é certa, com ou sem vulcão, extinto ou inativo, o sul de Florianópolis continua sendo maravilhoso.